E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês hoje de algo bem inusitado, de uma relação da literatura que talvez as pessoas acham que não possa haver, né? Que é literatura e futebol. Tô até a caráter hoje vestido com a minha camisa do País de Gales, e eu gosto muito de futebol alternativo. Inclusive, o País de Gales é um país europeu bem alternativo no futebol. E, inclusive, não sei se vocês já repararam, em outros vídeos eu fiz alguns vídeos com camisas de futebol do Santos, que é meu time de coração, do River Plate, que é o time que eu gosto muito na Argentina, da Fiorentina, que é o time da cidade de Florença, né? Firenze, de onde vieram os meus bisavós. Então eu gosto muito de futebol e também de literatura. É sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Mas primeiro, a vinheta. Galera, não se esqueça, antes de acompanhar o resto do vídeo, dá um like aí para você fazer já girar o canal, poder fazer com que a gente consiga mais visualizações aí, beleza? E se você não é inscrito, clica no botãozinho vermelho embaixo para se inscrever e ative as notificações. Não esqueça também de que a Acrópole agora faz parte do Apoia-se, que é um financiamento coletivo e contínuo para você ajudar a colaborar aí com aquele dezão para a gente continuar fazendo os vídeos, ok? Bom, o assunto futebol na literatura é uma coisa que sempre me incomodou de não haver muito sobre futebol. Aí uma questão histórica, talvez, né? Eu posso estar bem errado, mas é a leitura que eu faço. O futebol sempre foi visto como um esporte de camadas populares, né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, como eles falam, assim, é esporte de latino, esporte desse povão aí de baixo, porque eles gostam de basquete, de beisebol, né? De esportes assim, sabe, elegantes. E o futebol seria um esportezinho qualquer. Na verdade, é o esporte hoje em dia mais praticado no mundo, é o esporte mais assistido no mundo, é o esporte que mais rende, né, na coletividade global do planeta. Aí a gente, coletividade global do planeta é interessante como frase, né? Enfim, mas no planeta todo aí é um dos esportes que mais rendem, é o esporte que mais rende. E quando a gente fala em futebol, geralmente as pessoas pensam em Champions League, pensam em Copa do Mundo, como se isso fosse o único local onde o futebol acontecesse, né? Na verdade, o futebol, ele é, na literatura, ninguém às vezes tem que esperar um... Eu não estou dizendo que deveria haver um monte de romances, né, de ficção, cujo tema principal fosse futebol. Não, mas que os personagens fossem, sei lá, chegou uma pelada de domingo, os moleques brincando no asfalto, na rua, fazendo golzinho de chinelo ou de madeirinha bem simplesinha, sabe? Então, assim, o futebol é meio que esquecido, porque a literatura sempre esteve na mão da elite. Quem fez literatura até hoje sempre foi a elite. Na verdade, há pouco tempo é que os protagonistas, não faz muito tempo, gente, que os protagonistas dos livros de ficção no Brasil são da periferia, que tem empregos normais, tipo caixa de supermercado, cobrador de ônibus, gari, secretária, a zeladora que faz cafezinho. Essas pessoas, inclusive, não apareciam na literatura, né? Então o futebol também, que é de camadas populares, geralmente, agora tá elitizado, né? Com arenas, ingresso caro, o povão tá fora dos estádios, né? Por isso que inclusive tá com público pequeno nos estádios hoje em dia, né? É, bom, o futebol sempre foi visto como algo popular, então se a literatura era elitizada, colocar o futebol era uma coisa meio, né? Meio de coisinha de povinho, né? Claro que eu estou simulando um discurso, né, gente? Por favor. Bom, e eu vou falar hoje rapidamente, eu vou indicar para vocês, para não cansar aí a tez, maravilhosa tez de vocês e os olhinhos de vocês. Vou falar só sobre 3 livros, rapidamente indicar, que tem como centro da narrativa o futebol, ok? O primeiro deles é o livro O Drible, do Sérgio Rodrigues, tá aqui. É um livro bem interessante, eu gostei bastante, falei inclusive pro Sérgio Rodrigues quando eu encontrei com ele na Flip, que eu indico esse livro para todo mundo, porque o futebol tá ali, mas ele tá como uma paixão,
Mas há outras coisas na trama, né? Um problema muito grande de incomunicabilidade entre o pai e o filho. O jornalista Murilo Filho é o pai e o neto é filho do Murilo Filho. O Murilo Filho é um cronista esportivo já aposentado, com uma relação bem complexa com o filho, que, se eu não me engano, é resenhista de uma editora e tal, bem pop. Então, tem essa relação. E tem uma das descrições mais sensacionais que eu já vi a respeito do futebol na literatura aqui nesse livro. Que ele está falando sobre o drible que o Pelé deu no goleiro Marzukiewicz, se eu não me engano, do Uruguai, na Copa de 70. Aquele drible clássico que o Pelé bate de um lado, vai buscar do outro, não consegue, mas volta para esse e chuta no canto e a bola não entra, né? Então, na verdade dá um drible da vaca no goleiro, né? E não consegue fazer o gol, quer dizer, a Copa de 70 também é genial pelos gols que o Pelé não fez, né? Teve um no meio do campo, teve aquele lance de cabeça, uma das cabeçadas mais mortíferas do futebol, que culminou numa das defesas mais sensacionais do futebol, do Gordon Banks pegando a bola embaixo, assim, no canto, no jogo Brasil-Inglaterra. E o personagem Murilo Filho está mostrando o vídeo e diz assim: Pelé desafiou Deus e perdeu. Imagine se não perdesse. Se não perdesse, nunca mais que a humanidade dormia tranquila. Pelé desafiou Deus e perdeu, mas que desafio soberbo. Esse gol que ele não fez não é só o maior momento da história do Pelé. É também o maior momento da história do futebol. Você entende isso? A intervenção do sobrenatural, o relâmpago de eternidade que caiu à esquerda das cabines de rádio e TV do simpático Jalisco no dia 17 de junho de 1970. Olha que sensacional, né, gente? Leiam esse livro, é muito bacana porque, como eu disse, ele assim, ele tá além do futebol, mas quando fala de futebol, fala com uma propriedade, com uma beleza, assim, é muito, muito legal, tá? Inclusive, a gente fez na FLIM do ano de 2018 uma mesa sobre literatura e futebol. A Larissa Bezerra, que escreveu um livro bem interessante sobre futebol, que ela publicou, que foi um livro-reportagem dela, junto com o Luiz Fernando Cardoso, que é um jornalista aqui de Maringá. A gente fez uma mesa bem bacana sobre literatura e futebol. Quem sabe esse ano a gente não repete também, né? E não transmite, quem sabe. O segundo livro que eu vou indicar é o Tijuca América, do José Trajano. Trajano, comentarista esportivo de tanto tempo aí, americano roxo, né, do América do Rio. O América foi um time de grande importância até os anos 70. Nos anos 80 fez ainda grandes campanhas no Brasileiro. Junto com o América tinha o Bangu, né, que foi inclusive vice-campeão brasileiro em 85. Né? E o América, se não me engano, em algum campeonato aí foi em terceiro ou quarto no Brasileiro. Então, assim, eram times muito fortes. E o Trajano, então, ele fala, bom, já que na vida real não dá conta, vou escrever um livro ficcional e que eu vou fazer o América campeão. Já que o América não ganha mais nada, vou transformar o América em campeão. E é uma autoficção, porque ele é o personagem principal do livro, ele se torna presidente do América Futebol Clube, ele junta todos os segmentos religiosos possíveis da cidade do Rio de Janeiro, para ressuscitar os jogadores célebres da história do América. Vai vendo. Então é um romance fantástico. Inclusive sobre fantástico, né, realismo mágico, essas coisas, ele cita aqui Gabriel Garcia Marques. Então o Trajano, inclusive, também é um bom leitor. Ele é um cara que conhece as coisas, né? Ele não é só comenta futebol é nada. Não, ele é um cara realmente entende de arte, entende de cultura, entende de sociedade, entende de futebol. E a sensação que a gente tem lendo o livro é que a gente está conversando com o Trajano na mesa de um bar, com um pagode ao fundo, churrasquinho saindo e falando sobre causas de futebol. Mas ele então ressuscita, Pai de Santo, entre outros, ressuscita esses jogadores do América, só que junto, sem querer, porque vem, né, num pacote só, ressuscitam grandes jogadores de outros clubes rivais do Rio de Janeiro, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, e vão ter o campeonato dos mortos, então, né? Então é muito engraçado porque tem pessoas que estão lá no Dodô Amador, na época do América Amador, ou futebol semi-amador,
que não querem usar chuteira porque machuca. A camisa de futebol já não soa, já não transpira como antigamente, então eles não querem jogar com aquele uniforme. Tem que providenciar um outro uniforme. Um monte de gente, a FIFA quem pediu o campeonato, porque onde já se viu, né? Até o Papa aparece, o Papa que é fã de futebol e torce pro San Lorenzo da Argentina, Lourenço, né, da Argentina. Fala, deixa o povo jogar, não vai se meter em coisa de morto, não, né? Enfim, acontece o campeonato e o América é campeão, é óbvio, a gente sabe que ele vai ser campeão, mas tem momentos muito bonitos, isso cita pessoas importantes da história do América, né? Inclusive o pai do Romário está nas arquibancadas assistindo a final, que se eu não me engano é contra o Flamengo, e o reencontro, sabe, do pai e do filho, assim, é muito bonito. Inclusive a final, que é bem spoiler mesmo, a final é 4-0 pro América, assim, do Flamengo. E falando em Sobrenatural, tem um personagem muito interessante chamado Sobrenatural de Almeida, que é uma espécie de ser fantasma que fica no estádio, mora no estádio, e ele é o responsável para fazer aqueles gols que hoje não existem mais, porque os campos estão ótimos, né? Mas o tal do morrinho artilheiro, já ouviram falar do morrinho artilheiro? Quando os gramados não eram perfeitos, a bola batia no chão e subia. Você fala, mas como que a bola bateu ali no canto e subiu? Como é que ela pode ter esse efeito, né? Claro, era um efeito da má qualidade dos gramados, mas atribuía-se a uma espécie de figura sobrenatural, que aqui aparece como Sobrenatural de Almeida para fazer os golzinhos inexplicáveis, como diz o Galvão, né? A física não permite, né? Os que a física não explica. E para terminar, eu vou falar de um outro livro que eu gosto muito. Inclusive, gente, o livro eu também resenhei o livro da Larissa Bezerra, que eu falei para vocês sobre futebol, que se chama O Lado Esquerdo da Arquibancada, que ela vai falar sobre futebol e resistência. É muito interessante. Ela vai falar principalmente com as torcidas do Corinthians e do Bangu e da maneira como eles se relacionam com a sociedade, tentando vencer preconceitos, tentando lutar por causas sociais. E é muito legal. Eu vou deixar também aqui na descrição o link para você ler. Eu só não coloquei ele aqui no vídeo porque eu não achei o exemplar, tá, Larissa? Desculpa, tá? Mas coloquei aqui para vocês nos comentários, tá? O último dos livros é esse do maravilhoso Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, todo mundo conhece ele por outras razões, né? Por exemplo, As Veias Abertas da América Latina, que é um livro interessantíssimo para entender o que é a América Latina. E esse livro aqui que é fechado por motivo de futebol, ou Cerrado por Mundial, né? Que é um livro de crônicas que ele fala sobre as Copas do Mundo que ele acompanhou. Então, assim, o assunto principal é a Copa do Mundo. Mas, só que ele vê isso de uma maneira muito diferente. Sabe aquela frase que muita gente diz que não é só futebol? O futebol não é só o futebol, ele está muito além, porque ele pode mexer com realidades, pode transformar realidades, pode intervir nelas, pelo menos. Pois bem, é nesse sentido. Ele vai falar sobre política, sobre religião, sobre comportamento, sobre ditadura, sobre mandos e desmandos, sobre autoritarismo, entre outras coisas. Ele vai falar a partir do futebol. Então, assim, ele fala muito aqui do Pelé, ele é muito fã do Pelé. Fala da Argentina, né, do Maradona. Ele é uruguaio, fala muito da seleção celeste uruguaia, que é um elemento de identidade muito forte no Uruguai, né? É um país de, sei lá, alguns milhões de habitantes só. Para vocês terem uma ideia, a torcida do Flamengo eu acho que 10 vezes maior do que a população do Uruguai, uma coisa que é absurda, né? Pelo menos eu ouvi dizer, não sei até que ponto isso é verdade, né? Mas ele fala coisas muito interessantes sobre o futebol argentino também, porque é muito próximo ali Uruguai e Argentina. E aqui ele fala, olha só a espetada cultural que ele dá aqui, né, da crítica dessa coisa do colonialismo, da colonização, etc. Que ele está falando sobre os holandeses. Entre equipes latino-americanas, verdade seja dita, a que mais gostei foi a Holanda. Aí você fala, você tá louco, Galeano, a Holanda, né?
latino-americana, depois ele vai falar, né? A seleção laranja mostrou um futebol vistoso, de bom toque e passes curtos, fruidor da bola. Esse estilo derivou em grande parte do aproveitamento de jogadores vindos da América do Sul, descendentes de escravos nascidos no Suriname. Não havia negros entre os 10 mil torcedores que vieram da Holanda para a França, era na Copa de 98. Mas em campo sim havia. Vê-los foi uma festa. Kluivert, Seedorf, Heisiger, Winter, Bogard e Davids. Ou seja, mais da metade do time titular da Holanda era negra e não havia negros na arquibancada. Ou seja, eram do Suriname, eram jogadores de... Porque o Suriname foi colônia holandesa, construída à base de escravos como o Brasil, né, que se naturalizaram, né, holandeses, e puderam jogar pela seleção da Holanda. Então é uma pancada o que ele está falando aqui. Mais pra frente, ele diz assim, durante a Copa do Mundo de 98 também, ele falando, uma pesquisa publicada durante o Mundial confirmou que 4 de cada 10 franceses têm preconceito racial. O dúplice discurso do racismo permite ovacionar os heróis e maldizer os demais. O Jean-Marie Le Pen, se eu não me engano, que esse é o nome dele, é um presidente de extrema-direita da França, um político, que foi candidato à presidência da França pela extrema-direita, e a filha dele, a Marine, quase ganhou a última eleição com o Macron, né? Ele disse que não reconhecia na Copa do Mundo aquela seleção, a seleção francesa que ganhou a Copa do Mundo em casa, porque você tinha ali um monte de jogadores de origem diversas, né? Você tinha o Henry, você tinha o Zidane, você tinha muitos outros jogadores que eram negros. Imagina de 2018, né, campeão do mundo, né? Só o Mbappé aí, esse nome que é quase impronunciável para os franceses, né? Mbappé foi o principal jogador ali, né? Junto com o Griezmann, que é do País Basco, que é uma região, inclusive, que está ali entre a Espanha e França, que é separatista, né? Então, só para ter uma ideia de como essa questão da miscigenação ela é muito forte no futebol. Inclusive, não havia muito isso na Europa e agora está havendo de sul-americanos, de africanos e seleções europeias, principalmente a francesa, tende a subir de nível com essa miscigenação, né? E há aqueles ainda que dizem que existe raça pura e superior à outra, né? Mas é isso, gente. Se vocês tiverem outros livros sobre futebol, por favor, escreva nos comentários. Eu gostaria de saber. Eu gostaria de conhecer, porque futebol é uma paixão minha. Pouca gente sabe que eu gosto tanto assim de futebol. E eu gosto de futebol alternativo. Eu acompanho até a série C do Campeonato Paranaense, por exemplo. Eu acompanho muito um perfil chamado Série Z no Instagram, que eu gosto muito. Eles fazem uma revista. E gosto muito do canal Última Divisão aqui no YouTube. Porque eles falam de futebol bem alternativo, assim, sabe? Eles não pegam só... porque para muita gente futebol é Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, né? E é só aquilo, né? No Brasil, olhe lá, e no Brasil, se for olhar para os grandes São Paulo e Rio, e ninguém olha para o resto. Esse canal faz futebol, faz uma análise muito interessante, traz informações muito interessantes fora do eixo, né? Então, assim, se vocês tiverem livros de ficção, tá? Porque a gente sabe que existe uma porção de livros contando a história do Atlético Mineiro, contando a história do Corinthians, o título da Libertadores, do Santos, etc. Ok, são livros relevantes, mas de literatura de ficção, de futebol, esteja inserido entre os personagens e me indiquem, por favor. E se vocês já leram esses 3 livros que eu indiquei, também gostaria de ouvir a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Um abraço e até a próxima!